Então, vou tentar fazer um resumo do que a gente viu até agora em bioquímica. E espero que fique bom. Espero que vocês façam o mesmo, que vocês tentem fazer o mesmo resumo, que a gente chama de mapa mental, com as ideias que foram passadas. Isso porque vocês já ficaram um tempo sem ter aula. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vê, quais são as biomoléculas que a bioquímica estuda. Então, a bioquímica, ela estuda carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico. E a ideia dessas 4 biomoléculas é conseguir energia para a célula. Sendo que a bioquímica, ela considera que energia é ATP, adenosina trifosfato. Então, todas as reações são contadas em ATP. E aí, o que a gente tem de estudo? Eu tenho que sair da biomolécula, tenho que entender, né, como ela é formada, então qual é a síntese dessa biomolécula. A partir da síntese, né, como que eu faço a digestão da biomolécula. Então, se ela começa a digestão na boca, se ela não começa na boca. E depois da digestão da biomolécula, eu preciso saber como ela se tornou energia. Lógico que nem toda biomolécula tem a função de energia. Então, pode ser que ela tenha uma função anterior a essa, tá? Então, basicamente, o que a gente estuda na bioquímica é isso. Como que uma biomolécula, seja ela qual for, consegue se transformar em energia, tá? Então, a primeira biomolécula que nós vimos foram os carboidratos, também chamados hidrato de carbono. Então, dentro dessa característica, então a primeira coisa que eu tenho que saber deles, onde é feito a síntese? Meu organismo consegue sintetizar carboidrato? Não, ele não consegue, então eu tenho que me alimentar de carboidrato. Então, ele é feito em plantas através do processo de fotossíntese. Comi meu carboidrato, né? Se eu comi, onde ele é feita a digestão? Passo 2. A digestão começa pela boca, depois vai lá para o duodeno. E terceiro passo, como que eu vou conseguir que isso se transforme em energia? Então, lembra, o carboidrato, ele passa por glicólise. Aqui na glicólise já me dá 2 ATPs. 4, pago 2, fico com 2 no final. E depois da glicólise, ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs em si não me dá muito ATP, ele me dá 1 ATP. E depois, cadeia transportadora de elétrons. Que aí sim vai me dar o restante dos ATPs, aproximadamente 38 ATPs. Considerando os 2 que eu pago, né, pela glicólise, eu consigo um rendimento de 36 ATPs. Então, toda biomolécula tem que fazer a mesma coisa. Depois a gente viu na segunda biomolécula que foram as proteínas. E aqui é diferente. Por quê? Porque existe a síntese da proteína. Eu consigo sintetizar uma proteína. Eu como a proteína, faço a digestão e consigo os aminoácidos. Então, DNA transcreve para RNA, RNA sai, vai para o ribossomo,
e aí faz o processo que a gente chama de tradução, e dentro lá do ribossomo eu consigo a proteína. Então, mesmo que eu coma uma proteína, eu nunca vou ter a mesma proteína no meu organismo, que eu vou ter que fazer, a síntese, beleza? Segunda etapa, digestão. Onde ocorre a digestão? A digestão não ocorre na boca, ela acontece no estômago, uma vez que o estômago é ácido, tem que estar com pH ácido, e termina no duodeno. Então, são os dois locais onde eu faço digestão de proteína. E como que se transforma em energia? Então, essas proteínas, elas vão ser quebradas, lembra? Elas são feitas de ligações peptídicas, elas vão ser quebradas em aminoácidos. Esses aminoácidos vão ter que entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo, né, do ácido cítrico, para me gerar o número de ATPs. E vai depender de qual aminoácido entrou. Qual aminoácido entrou para me gerar ATP? Bem, então essas foram as duas biomoléculas. Ainda vou ter lipídios e ácidos nucleicos. Mas basicamente é isso que a gente precisa saber. Precisa saber onde é a síntese, né, onde é a digestão e como que essa biomolécula se transforma em energia. Outra coisa importante que a gente viu nas primeiras fases lá foram as patologias de cada biomolécula. Então, o carboidrato ele tem uma patologia associada a ele, que é chamada de diabetes mellitus. Então, o que que essa patologia tem? Ela pode ser ausência de produção ou resistência ao hormônio que faz com que o carboidrato entre na célula, que é chamado de insulina. E relacionado às proteínas, nós temos as mutações, que podem levar a formações ou alterações de estrutura da proteína. E aí lembra, sempre que uma proteína perde a estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária, ela perde a função. Então, essas mutações podem levar à perda de função das proteínas, bem? Então, essas proteínas aqui, elas têm mutações. Nós vimos anemia falciforme, que é uma doença por mutação de proteína, tá? Que aí eu não vou ter o transporte de oxigênio de forma adequada, porque a hemoglobina vai mudar, sim? E agora a gente vai ver o caso de desnaturação de proteína, porque proteína não morre, ela desnatura. Significa que ela perde a estrutura dela. E aí ela perde a estrutura, ela perde a função, bem? Então, basicamente, isso é um resumo do que a gente já viu até agora. Toda vez que você for estudar, peço que você faça um resumo desse. É o jeito mais fácil de você ver onde estão faltando informações e ir acrescentando informações aí no seu mapa mental. De proteínas, a gente ainda viu a função de enzimas, que a gente vai continuar a partir daí, bem? Então, é só um resumo para vocês.